E o nosso irmão Cláudio vai falar um pouco para a gente, e o tema é o papel da ciência no tríplice aspecto da doutrina. Boa tarde. O pessoal está dormindo ainda, né? Boa tarde, gente. Ah, que bom. Eu estava aqui rindo ali, porque é tão bom quando a gente vem à casa espírita com esse sentimento de alegria, né? Todos aqui felizes, alegres. Isso faz com que a nossa reunião transcorra nesse ambiente, que nós possamos assimilar melhor o que a gente está aqui estudando e aprendendo. Pedrinho, quando me perguntou ali do tema ali, falou, nossa, que tema cumprido, e é cumprido mesmo. Só que é muito fácil e muito simples o seu entendimento. É o que nós iremos aqui abordar a vocês, que é o papel da ciência no tríplice aspecto da doutrina espírita. Digo de cadeira, por experiência própria, que até pouco tempo, um bom tempo atrás, ciência da doutrina espírita, para mim, se resumia em a Gênese. É difícil, eu sei disso, é difícil a leitura da Gênese, é difícil a compreensão da Gênese, até que tive a grande oportunidade de conhecer melhor o lado científico da doutrina espírita. Hoje eu sou e faço parte da AME Nova Friburgo, que estuda essa parte científica da doutrina, e ali pude perceber que ciência da doutrina espírita está conosco todos os dias, a todo momento. Tudo que nós vivenciamos, a ciência faz parte em todos os aspectos. Então, para a gente poder aqui entender um pouquinho, segundo Emmanuel, tem um dizer que ele diz o seguinte: a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sublime, sobre o qual a doutrina do Espiritismo assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. Então, simbolizando a doutrina espírita nesse triângulo, onde nas bases nós temos para nosso aperfeiçoamento, para nossa melhoria, essas forças de ciência e de filosofia, e culminando num ângulo fechado em direção ao céu, a religião, que nos religará ao Criador e também nos edificará. Então, esse é o triângulo que forma a doutrina espírita. Nós escolhemos aqui umas definições bem rápidas de filosofia, de religião e de ciência, e nós vamos ficar mais nessa parte de ciência para que a gente possa entender. Lá no Aurélio, filosofia, que é do grego e quer dizer amor à sabedoria, diz: estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade, no sentido de aprendê-la na sua totalidade, quer pela busca da realidade capaz de abranger todas as outras, quer pela definição do instrumento capaz de aprender pelo pensamento, tornando-se um homem tema inevitável de consideração. Ou seja, o que não fazemos é a interpretação da vida. A parte filosófica da ciência é essa interpretação que nós temos da vida. De onde viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, o que nós somos aqui, o que nós fazemos aqui. E isso com o bom senso, com a razão, com o raciocínio sempre. Questionando, perguntando, indagando todas as probabilidades que faz com que estejamos aqui. E essa é a parte filosófica. A parte religiosa diz o seguinte: crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadora do universo, que, como tal, devem ser adoradas e obedecidas. Qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição filosófica, ética, metafísica, modo de pensar ou agir
ou seja, princípios. E a religião é o que faz a nossa transformação moral. Juntando todo esse conhecimento filosófico que a doutrina nos fornece, sabendo que há um ser superior que coordena, que orienta e que faz com que nós nos transformemos moralmente e eticamente, e nos faz religar e, acima de tudo, vivenciando todos os ensinamentos do cristianismo, que nós fazemos isso a todo instante, parte religiosa da doutrina. E ciência, que é o que nós vamos nos ater agora, diz o nosso dicionário, é o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e a um método próprio. Soma de conhecimentos práticos que serve a um determinado fim. Ou seja, nós fazemos esse estudo. E traduzindo isso de uma maneira que nós possamos entender, pegando essa tradução, nós chegamos a uma conclusão. Ele fala aqui, conjunto organizado de conhecimentos. O que é isso, gente? Alguém sabe? Esse conjunto de organizado inerente a nós. Ou seja, fazem parte do nosso processo evolutivo. E ainda, nós escolhemos. Nós pedimos, solicitamos. Então isso está conosco. Mazelas, dificuldades, turbulências, tormentos, uma série de fatores que a ciência explica estão intimamente ligados a cada um de nós. A partir do momento que temos esse conhecimento, que buscamos esse conhecimento, nos libertamos disso e começamos a viver de uma maneira mais tranquila, mais amena, mais suave. Exemplo disso bem clássico, depressão. A depressão é algo que nos aflige, que nos incomoda e que atormenta muito o nosso dia a dia. Se alguém aqui teve oportunidade de trabalhar com o depressivo, é extremamente difícil. Porque eu costumo dizer que a gente tenta, de todas as formas, passar para ele uma coisa boa. Passar para ele que a vida não são só as dificuldades, que tem as alegrias. Mas a compreensão dele torna-se difícil. Porque ele está envolvido em situações internas que são deles. Por isso, esse conhecimento dele buscar, ele vai compreender que 50% da sua melhoria está nele. De como ele vê a vida, de como ele interpreta tudo o que acontece, de como ele compreende as situações, para que ele possa transformar isso de maneira que isso possa auxiliá-lo. Isso é conhecimento. E nós buscamos isso todos os dias. Você ter a filosofia é importante, porque são princípios que nós possuímos, princípios esses que nós acreditamos e que nos levam em direção ao Criador, que é a parte religiosa da doutrina. Agora, cadê o conhecimento? É essa parte científica, onde nos mostra, onde nos orienta acerca disso. Certa feita eu fui ao médico. E a maioria dos médicos céticos, e quando eu entrei, para minha grata surpresa, a sala estava toda escura. Eu perguntei a ele, mas você vai me examinar no escuro? Ele falou, não, antes de examinar você, ele me deu um comprimidinho lá, um negócio, eu falei, pega isso aqui, relaxa, senta ali no cantinho, durante 5 minutos você vai refletir sobre a sua vida. Depois nós vamos começar a conversar. Estranho, né? O médico fazer uma coisa dessa. Pois bem, tomei o tal comprimidinho, sentei no canto e fiquei devagar sobre a vida, sobre a minha situação, o motivo pelo qual eu estava ali, e assim, durante o tempo, fiquei. Quando fui conversar com ele, e novamente outra surpresa, porque para mim ele ia fazer aquela tradicional
pergunta: o que você está sentindo? Dá aquela resposta para ele. Se eu soubesse, eu não estava aqui. Correto? Mas é isso que acontece. Não. E aí? O que você pensou? O que você refletiu? E ali a gente ficou conversando. Ele foi me mostrando ali, naquela conversa, que o problema era meu. E que eu era o grande responsável por essa minha enfermidade. E que se eu quisesse realmente buscar a cura, eu tinha que me transformar. Esse médico é espírita, não é? O que eu pensei, mas não é. Mas não é. Mas não é. E ele foi fazendo... Oi? Era só sensato, né, Chico? Só que ele foi falando isso comigo, conversando isso comigo, e ele foi... O objetivo dele, ele alcançou. E alguém tem ideia de qual era o objetivo dele? Nesse momento? Não era me doutrinar, porque ele não era espírita. Não era me acalmar. Era fazer com que eu pudesse ter uma interação mais tranquila com ele. Onde eu pudesse me abrir, travar um diálogo, para que eu pudesse mostrar realmente o que eu estava sentindo. Porque muitas vezes os males que nos acometem não é somente físico. Por quê? Porque tudo o que nós passamos reflete no nosso lado espiritual, no nosso psiquismo. E enquanto não tivermos essa compreensão, não nos transformaremos, não mudaremos. Por quê? Porque continuamos arraigados a princípios físicos. E nós aprendemos aqui que doutrina espírita é muito mais do que isso. É um aborrecimento que nós temos, e esse aborrecimento se transforma num mal imenso. Muitas vezes guardamos sentimentos, a fim até de não perturbarmos aqueles que estão ao nosso lado, de poupar aqueles que estão ao nosso lado, e aquilo reflete em nós e nos acomete a grandes dificuldades. Ao passo que, se tivermos essa compreensão, esse entendimento, melhoramos bastante. Isso, gente, é ciência espírita. Isso é compreensão. Isso é conhecimento. Eu estou aprendendo o meu corpo, o meu organismo, todas as funções existentes dentro de mim. Porque esse corpinho sarado que eu tenho não é apenas para me olhar no espelho. Cada parte desse corpo tem uma função específica. E se eu não conheço essa função, eu não sei como utilizar, como trabalhar a minha essência. Porque muitas vezes as respostas para todas essas indagações estão dentro de mim. Mas eu não consigo enxergar isso, eu não consigo observar isso. E aquele mal que me acomete, ao ponto de melhorar, em função da vida que eu levo, ou em função das atribuições que eu faço, ele piora, ele se agrava. Por quê? Porque o meu lado psíquico está trabalhando. A psicologia trabalha isso, a medicina está trabalhando isso. Posso dizer para vocês, de carteirinha, por observações, que a medicina está se transformando todos os dias. Os médicos estão tomando ciência disso, tendo compreensão disso. A medicina está se transformando, está melhorando, para que possamos sim vivenciá-la no seu contexto, que é o contexto total. Por quê? Lá também no Aurélio, pesquisando lá, a gente tem as diversas ramos da ciência. A gente tem a ciência humana, a gente tem a ciência exata, a gente tem a ciência moral, a gente tem a ciência experimental. A doutrina, por enquanto, ela não é ainda uma ciência exata, mas experimental, humana e moral ela é. Ela é, porque ela trabalha todos os caminhos, ela trabalha todas as vertentes que nós possuímos para a nossa evolução. Isso é conhecimento. Fico triste de ouvir, como já ouvi outras vezes, pessoas dizendo que ciência espírita realmente é gênese. Ciência espírita trabalha só em manifestação. Isso é muito mais do que isso.
Isso é um braço, isso é uma vertente, mas a ciência é um todo e deve ser compreendida na sua totalidade. Uma pesquisa da Federação diz que são mais de 10 mil centros filiados à Federação, fora aqueles que não são. Se nós pararmos para analisar que cada centro desse tenha um médium ativo, trabalhador, ou seja, são 10 mil médios trabalhando pela doutrina, como é que isso pode ser irreal, gente? Como é que isso não pode ser verdadeiro, sabendo que a doação desse médium é voluntária e muitas vezes por sacrifício? Como não acreditar nos fatos? E trabalhamos em cima de fatos verdadeiros. Se acreditamos nesses fatos, doutrina espírita é uma ciência. E se ela é ciência, ela é total conhecimento. Tá bom? Vocês estão me ouvindo agora? É total conhecimento. Então, eu fico triste com esses comentários, fico triste com essas pessoas que veem dessa forma, porque estamos vinculados a um tríplice aspecto. E temos que ter esse conhecimento desses três aspectos. Muitas vezes entendemos a parte filosófica porque faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Entendemos a parte religiosa, que é o que nos liga ao Criador. E o conhecimento, que é essa parte científica. Lá atrás, o assunto da moda era o fatídico dia de dezembro. Dia 12, não é isso? Ela está atrasada. Ela ficou nesse caminho. Mas o assunto da moda do momento era dia 12 de dezembro. 21, eu errei. 21 de dezembro, o fim do mundo. Então as pessoas, e detalhe, gente, espíritas, de carteirinha, o que você acha? Eu estou com medo. Eu comecei, assim, pessoas falando dessa maneira. Porque não tinham conhecimento. Nós que compreendemos e entendemos, percebemos que dia 21 foi uma data da transformação. Estamos nos transformando há muito tempo. Período de transição. A Terra está passando por um processo de transformação. E o que é essa transformação? É essa busca de conhecimento. A transformar a nossa maneira de ver, de viver, de pensar, de agir. É isso que estamos fazendo. E como iremos conseguir isso? Com o conhecimento, não tem como fugir. E isso nós buscamos dentro da doutrina espírita. E aonde encontramos isso? Nessa área científica da doutrina espírita, que abrange muito mais do que nós imaginamos. Se pudermos compreender a psicologia na sua essência, a medicina na sua essência, vamos entender que as dificuldades que são difíceis tornam-se simples. E é engraçado quando você fala em ciência, que o pessoal torce o nariz. É difícil, não é difícil. Não é difícil. Se eu tiver o conhecimento e entendimento, eu compreendo. Eu vou entender perfeitamente o que Joana está querendo dizer. É difícil, Joana de Anjos, né? Você entender, compreender. Ela fala difícil, ela fala umas coisas que eu não consigo compreender. Ela usa um linguajar que muitas vezes eu não entendo, eu não compreendo. É simples. Muito simples. Olha só, para, reflete que você faz parte do universo. Para e entende que você é obra da criação. E que você, fazendo parte, você tem todos os recursos necessários para a sua evolução. Basta que você queira. Agora, para você querer, você tem que mudar. E você está disposto a mudar? Está disposto a se transformar? Está disposto a se renovar? Cabe a cada um de nós a resposta. Se realmente eu tenho essa disposição e se realmente é isso que eu busco para mim, eu vou conseguir. Agora, se eu não compreendo, se eu não conheço, isso torna-se difícil. Então, nesse enorme título
quer dizer o seguinte: conhecimento, gente. Vamos buscar conhecimento. É isso que nós estamos aqui, porque adquirindo esse conhecimento, usando esse conhecimento na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos nos transformar, que é o que a doutrina nos convida todo momento, todos os dias, a transformação. Agora, é necessário que eu faça a minha parte. Necessário que eu faça meus 50%. E eu tive a grata satisfação de ouvir uma pessoa católica, apostólica, romana, praticante falar isso. Olha só, fulana de tal está assim. Enquanto ela não fizer parte dela, ela não vai melhorar. O que é isso? O que é a parte dela? É a sua contribuição para a sua melhoria. E com a sua melhoria, ela ajudará a melhoria de todos. Isso é conhecimento. Então, ciência é o conhecimento das verdades. Verdade é a crença ou não na existência do plano espiritual. Eu acredito. Se eu acredito, eu estou nessa vertente do conhecimento, buscando esse entendimento para me conhecer, conhecer todo o universo e o que realmente eu estou fazendo e qual é o meu papel perante a criação. Fazendo isso, me modifico, me transformo e vivo num mundo de paz, de harmonia. Tempo esgotado. Então era esse o recado que nós tínhamos que trazer. Espero que o nosso objetivo era tocar vocês. Aí eu vou fazer um convite, é lógico, né? Posso perder, eu perco a piada, mas eu não perco o amigo, né? Porque a gente faz parte de um grupo que é a AME Nova Friburgo, onde nós estudamos essa parte científica da doutrina espírita. E onde ali nós, as pessoas que aqui vejo, que já tiveram oportunidade de assistir a uma reunião com esses irmãos, sabe do que eu estou falando. Quanto conhecimento que eu adquiro, quanta informação eu obtenho naquele momento do que está sendo explanado. Tira o exemplo de Ludmila, que nós vimos aqui falando filosoficamente. Tive a oportunidade de ver Ludmila falando cientificamente. Perderam, gente. Quem tiver a oportunidade na próxima de assistir, ver. Falando de ciência. Ciência dentro do que ela estuda, do que ela compreende. Isso é conhecimento. Então nós convidamos a vocês que participem também nessa busca desse conhecimento. Uma boa tarde.